ele tem que ter competência técnica, né? Competência técnica a gente fala, ele tem que entender um pouco de tudo. O corretor, ele tem que entender um pouquinho do mercado financeiro, sim, ele tem que saber os principais índices, nomenclatura, o que é uma taxa Selic, um CDI, um fundo imobiliário, ele tem que entender, ele não precisa ser um expert, mas ele tem que entender, porque o cliente dele vai fazer conta, o cliente dele está com capital aí investido talvez em ações, em outros ativos, então ele tem que saber conversar com ele tem que entender um pouco da parte jurídica. Então, quando você negocia algo de alto padrão, de cifras maiores, normalmente você tem aí dois, três advogados entre o advogado do comprador, do vendedor, o advogado do cliente. Então, você tem alguns advogados na parada, e quando o corretor tem algum conhecimento jurídico, ele sabe, às vezes, resolver um conflito, ele sabe se aquela cláusula realmente precisa ter ou não. Parece muito técnico, mas não. Esse lado, entender um pouco do juridiquês, né, desses termos mais jurídicos ajuda, porque quando você coloca muito advogado na sala, a chance de não ter negócios é grande, né? É Então, grande. o corretor quer que saia negócio, então ele tem que entender um pouquinho, ele tem que ter jogo de cintura, arquitetura, ele tem que entender um pouquinho de acabamento, um nome de um porcelanato, ele tem que entender para poder conversar, porque normalmente esse cliente vai estar junto com o arquiteto, com uma arquiteta, então é importante o corretor saber valorizar. Se ele está vendendo um imóvel usado ou um imóvel de lançamento, ele fala um pouquinho de alguns atributos aí da parte de arquitetura e, por fim, a questão de avaliação. Né? Quando ele trabalha com o mercado de terceiros de avulso, o corretor de alto padrão tem que ser um bom avaliador. Ele tem que Uhum. saber quanto vale aquele imóvel, independente do emocional daquele cliente. Não, esse imóvel era da minha mãe, da minha avó, passou por 3 gerações, eu gastei aqui R$ 1 milhão em mobília, em decoração. Então, assim, o cliente, o corretor que trabalha no segmento de terceiros, de avulso, tem que saber um pouco de avaliação. Ele tem que saber avaliar bem o imóvel e tem que saber conversar com o cliente, que normalmente o cliente acha que o imóvel dele vale mais do que a média do mercado. Então, você saber se posicionar e defender uma avaliação é um requisito aí básico aí para não só para o corretor de alto padrão, mas para o corretor que vai trabalhar no mercado imobiliário.